fazendeiro idoso e viúvo. Compra mulher e seu, recém-nascido em leilão, por 15 mas o que aconteceu depois chocou a todos. O sol de março castigava sem piedade a pequena praça de Água Clara, quando José da Silva estacionou sua velha caminhonete em frente ao fórum. Aos 72 anos, o fazendeiro sentia cada movimento como um lembrete doloroso de que o tempo não perdoa ninguém. Suas mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto ajustava o chapéu de couro surrado que usava há mais de 20 anos. O mesmo que sua falecida esposa Conceição sempre dizia que fazia ele parecer mais jovem. Havia 5 anos que ela partira, levando consigo toda a luz que um dia iluminou a fazenda centenária da família Silva. Desde então, José se tornou uma sombra do homem que fora, falando apenas o necessário, comendo sem prazer e cuidando das plantações mais por hábito do que por vontade. Seus 3 filhos há muito insistiam para que vendesse tudo e se mudasse para Campo Grande. Mas ele se recusava terminantemente a abandonar a terra onde nascera e onde pretendia morrer. Naquela manhã abafada, algo indefinível o trouxera até ali. Talvez fosse apenas a necessidade de comprar alguns equipamentos agrícolas usados, que seriam leiloados junto com os bens do sítio falido dos Ferreira. Ou talvez fosse uma força misteriosa que ele não conseguia compreender. O que José não imaginava era que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. O leiloeiro, um homem rechonchudo de bigode grisalho chamado Sebastião, suava copiosamente enquanto apresentava os itens. Tratores enferrujados, implementos agrícolas e móveis velhos foram sendo arrematados por valores irrisórios. José conseguiu comprar um arado por R$ 40 e se preparava para ir embora quando algo o fez parar. Do outro lado da praça, encostada na parede do posto de saúde, uma jovem morena de não mais que 19 anos embalava um bebê no colo. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas roupas simples, mas limpas, contrastavam com o desespero estampado em seu rosto. Era Maria dos Santos, antiga moradora do sítio leiloado, que agora não tinha para onde ir. E agora, bradou Sebastião com a voz rouca, o último item do inventário. Como os Ferreira não quitaram as dívidas trabalhistas, temos aqui Maria dos Santos e seu filho, que trabalhavam na propriedade. Lance inicial de R$ 10. Um silêncio constrangedor tomou conta da praça. Algumas pessoas baixaram o olhar, outras sussurraram comentários maldosos. José sentiu algo se revirar em seu estômago. Não era possível que estivessem leiloando seres humanos como se fossem objetos. Sua mente voltou 50 anos no tempo, quando ele mesmo havia passado necessidades e dependido da bondade de estranhos. R$ 15, disse José com a voz mais firme do que sentia. Todas as cabeças se viraram em sua direção. Maria ergueu os olhos assustados na direção do homem alto e magro que acabara de fazer a oferta. Sebastião bateu o martelo 3 vezes, declarando o lance vencido. José se aproximou da jovem com passos lentos, o coração batendo forte no peito. Moça, disse ele tirando o chapéu, meu nome é José da Silva. Tenho uma fazenda a 20 quilômetros daqui. Se quiser, tem casa e trabalho para você e o menino. Maria o encarou por longos segundos, tentando decifrar as intenções daquele homem que parecia ter saído de outro século. Seus olhos castanhos brilharam com lágrimas de alívio e medo ao mesmo tempo. O bebê em seus braços choramingava baixinho, como se sentisse a tensão do momento. O senhor nem me conhece, murmurou ela com a voz embargada. E você não me conhece também, respondeu José. Mas todo mundo merece uma chance. A viagem até a fazenda foi feita em silêncio, quase absoluto. Maria segurava o filho com força, observando a paisagem árida que se estendia além da janela empoeirada da caminhonete. José dirigia concentrado, de vez em quando lançando olhares discretos para a jovem através do espelho retrovisor. Ele se perguntava
o que diabos estava fazendo, levando estranhos para casa quando mal conseguia cuidar de si mesmo. A fazenda São José apareceu no horizonte como uma miragem desbotada. A casa principal, construída pelo avô de José no início do século passado, mostrava sinais evidentes de abandono. A pintura branca descascava nas paredes. Algumas telhas estavam quebradas e o jardim que Conceição cuidava com tanto carinho agora era apenas um amontoado de mato. Não é grande coisa, disse José desligando o motor, mas tem um quarto nos fundos onde vocês podem ficar. Maria desceu da caminhonete carregando o bebê e uma sacola de pano surrada que continha todos os seus pertences. Seus olhos percorreram a propriedade com uma expressão que José não conseguiu interpretar. Havia algo ali, uma espécie de conhecimento silencioso que não combinava com sua aparente simplicidade. O quarto oferecido ficava nos fundos da casa, pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para o curral. José havia improvisado um berço com gavetas velhas e cobertores. Maria depositou o filho no improvisado leito e se virou para o fazendeiro. "Por que o senhor fez isso?" perguntou ela diretamente. José ficou em silêncio por um momento, mexendo nervosamente no chapéu entre as mãos. Como explicar que havia algo na situação dela que tocara uma ferida antiga em seu coração? Como dizer que talvez estivesse tentando expiar culpas que nem ele mesmo compreendia completamente? "Todo mundo precisa de um lugar", respondeu finalmente. "E eu preciso de ajuda aqui na fazenda." Nos primeiros dias, Maria se mostrou uma presença quase fantasmagórica. Ela cuidava do bebê, ajudava na cozinha e observava tudo com olhos atentos. José notou que ela demonstrava um conhecimento surpreendente sobre as coisas do campo, fazendo sugestões discretas sobre o manejo dos animais e a organização das plantações. "O senhor já pensou em plantar capim braquiária nessa área?" perguntou ela certa manhã, apontando para um pasto desgastado. José a encarou, surpreso. Era raro encontrar alguém, especialmente uma jovem da cidade, que soubesse sobre forrageiras. Havia algo em Maria que não se encaixava perfeitamente em sua história de moça simples do interior. As semanas se sucederam em uma rotina cautelosa. José, que há anos comia apenas o básico para sobreviver, começou a sentir o cheiro de comida temperada com carinho vindo da cozinha. Maria cozinhava como sua mãe, com aquele jeito especial que transforma ingredientes simples em refeições memoráveis. O bebê, que ela chamava de Pedro, crescia visivelmente a cada dia. José se pegava observando o menino com uma mistura de ternura e melancolia que o surpreendia. Fazia tanto tempo que não havia vida nova naquela casa. Tanto tempo que não ouvia risos ou choros de criança ecoando pelos corredores. Uma manhã, 3 meses após a chegada de Maria, José acordou com o barulho de marteladas vindas da horta. Vestiu-se rapidamente e saiu para investigar. Encontrou a jovem reconstruindo o sistema de irrigação com uma precisão técnica que o deixou boquiaberto. Ela havia reorganizado todo o layout, criando canais mais eficientes e aproveitando melhor a inclinação natural do terreno. "Onde você aprendeu isso?" perguntou ele, sem conseguir disfarçar a surpresa. Maria parou o trabalho e o encarou por um momento. Em seus olhos, José viu uma sombra de segredo, uma história não contada que ela guardava cuidadosamente. "Aprendi, vendo outros fazerem", respondeu ela vagamente. Mas José sabia que havia muito mais por trás daquela resposta. O jeito como ela segurava as ferramentas, a precisão de seus cálculos, o conhecimento técnico que demonstrava em conversas casuais, tudo isso apontava para uma educação que ia muito além do que ela admitia. Os vizinhos começaram a comentar. Dona Francisca, a matriarca da fazenda vizinha, passou a visitá-los com mais frequência, sempre com o pretexto de trazer alguma comida ou ver como estavam se adaptando.
Na verdade, sua curiosidade sobre aquela jovem misteriosa que havia aparecido do nada era insaciável. Ela tem modos de gente estudada, comentou Francisca com José certa tarde. E você viu como ela fala? Não é jeito de quem sempre viveu no interior. José havia notado isso também. Apesar de Maria tentar disfarçar, de vez em quando escapavam palavras e expressões que denunciavam uma educação formal. Ele se perguntava constantemente quem realmente era aquela moça e por que ela havia acabado em um leilão judicial, sem dinheiro e sem família. No final do terceiro mês, aconteceu algo que mudou definitivamente a dinâmica entre eles. Durante uma madrugada chuvosa, uma das vacas leiteiras entrou em trabalho de parto com complicações. José estava desesperado, sem saber como ajudar o animal, quando Maria apareceu na estrebaria, vestindo uma capa de chuva. "Deixe-me ajudar", disse ela com firmeza. José hesitou por um momento, mas a situação era urgente. Para sua surpresa total, Maria demonstrou conhecer exatamente os procedimentos necessários. Ela ajudou no parto com habilidade profissional, salvando tanto a vaca quanto o bezerro. Quando tudo acabou, os dois estavam encharcados e exaustos, mas sorridentes. "Obrigado", disse José, olhando para ela com uma admiração que não conseguia esconder. Naquele momento, molhados de chuva e sujos de lama, algo se transformou entre eles. A desconfiança inicial deu lugar a um respeito mútuo, e José começou a ver Maria não como uma estranha que ele havia recolhido por piedade, mas como uma parceira capaz de ajudá-lo a reconstruir a vida que havia perdido. Mas as coisas estavam prestes a se complicar. No dia seguinte, José recebeu uma ligação inesperada de seu filho mais velho, Roberto, que morava em Campo Grande. A notícia de que o pai havia comprado uma jovem em um leilão se espalhara pela região como fogo em capinzal seco. "Pai, que história é essa que eu estou ouvindo?", perguntou Roberto com a voz alterada. "O senhor perdeu completamente o juízo?" José suspirou fundo, sabendo que teria que enfrentar a fúria de seus filhos mais cedo ou mais tarde. Eles já estavam convencidos de que ele não tinha mais condições de cuidar de si mesmo, e essa situação seria mais uma munição para forçá-lo a vender a fazenda. A conversa com Roberto foi apenas o começo de uma tempestade que José não estava preparado para enfrentar. No dia seguinte, seus 3 filhos desembarcaram na fazenda como um batalhão em missão de guerra. Roberto, o mais velho, advogado em Campo Grande, vinha acompanhado de Marcos, contador, e Sandra, professora aposentada. Os 3 chegaram com rostos fechados e uma determinação que José conhecia bem, a mesma expressão que tinham quando crianças, decididos a conseguir algo que queriam. "Pai, nós precisamos conversar", disse Sandra, sempre a mais diplomática, enquanto observava Maria estendendo roupas no varal, com Pedro no colo. José os recebeu na sala de estar, um ambiente que há anos servia apenas para acumular poeira e memórias. As poltronas rangeram quando se sentaram, como se protestassem contra o uso depois de tanto abandono. Maria, percebendo a tensão no ar, recolheu-se discretamente para o quarto com o bebê, mas José sabia que ela podia ouvir cada palavra através das paredes finas da casa antiga. "O senhor não pode continuar com essa situação", começou Roberto, medindo cuidadosamente as palavras. "As pessoas estão falando, pai. Dizem que o senhor está senil, que está sendo manipulado." "Manipulado por quem?", rebateu José, sentindo a raiva crescer no peito. "Por uma moça que trabalha de sol a sol para me ajudar?" Marcos, sempre o mais direto dos 3, não hesitou. "Pai, ela apareceu do nada. Não sabemos nada sobre o passado dela, sobre a família, sobre como acabou naquela situação, e agora está morando aqui, com acesso a tudo que é nosso." A palavra "nosso" ecoou no ar como uma bofetada. José olhou para os filhos que havia criado, educado e amado, e viu ali apenas ganância disfarçada de preocupação. Eles não estavam ali por ele,
mas pela herança que julgavam ameaçada. Essa fazenda é minha, disse José, com a voz baixa, mas firme. E enquanto eu estiver vivo, quem mora aqui sou eu que decido. A discussão se estendeu por horas, com os filhos apresentando argumentos jurídicos, preocupações financeiras e até mesmo ameaças veladas de interdição. José os ouvia com o coração partido, percebendo que havia perdido não apenas a esposa, mas também a família que pensava ter construído. Quando finalmente partiram, deixaram para trás um ultimato. Ou José se livrava de Maria e do bebê, ou eles tomariam as medidas legais necessárias para proteger o patrimônio familiar. As palavras ficaram suspensas no ar como uma nuvem tóxica, envenenando a paz que havia começado a se estabelecer na fazenda. Maria apareceu na sala depois que o barulho dos carros se perdeu na estrada. Seus olhos estavam vermelhos e José percebeu que ela havia chorado escutando tudo. Pedro dormia em seus braços, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Eu vou embora, disse ela com a voz embargada. Não quero causar problemas entre o senhor e sua família. E vai para onde? Perguntou José, sentindo um aperto no peito diante da possibilidade de ficar sozinho novamente. Maria baixou os olhos, sem resposta. Ambos sabiam que ela não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha recursos. A realidade cruel de sua situação pairava entre eles como uma sombra. Você fica, disse José com firmeza. Essa é minha casa, e você é bem-vinda aqui. Mas a decisão trouxe consequências imediatas. Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a visitá-los com menos frequência. Algumas mulheres da comunidade, influenciadas pelos comentários dos filhos de José, passaram a olhar Maria com desconfiança. Dona Francisca, no entanto, manteve-se leal, trazendo bolos e conselhos em doses generosas. Não liga para essa gente, menina, dizia ela a Maria. Eu vi como você cuida dele, como trabalha. Isso é mais importante que qualquer fofoca. Foi Francisca quem sugeriu que Maria participasse da festa junina da comunidade, argumentando que era importante se integrar aos costumes locais. Maria hesitou, temendo mais hostilidade, mas José a encorajou, dizendo que era hora de mostrar a todos quem ela realmente era. A festa aconteceu na escola rural, decorada com bandeirinhas coloridas e palha de milho. O cheiro de pamonha, quentão e canjica perfumava o ar da noite estrelada. Maria apareceu vestindo um vestido simples de chita que Francisca havia emprestado, carregando Pedro, enfeitado com uma roupinha de caipirinha que ela mesma havia costurado. José a observava de longe, admirando como ela conseguia ser elegante, mesmo em roupas emprestadas. Havia algo em sua postura, na forma como falava com as pessoas, que chamava atenção. Ela não era apenas educada, era refinada de uma maneira que contrastava com sua situação atual. Durante a noite, enquanto José conversava com os homens sobre a safra e o preço do gado, Maria ajudava na organização da festa. Ela sugeriu melhorias na disposição das barracas que otimizaram o fluxo de pessoas, organizou uma brincadeira para as crianças que fez sucesso absoluto e ainda encontrou tempo para ajudar na cozinha com uma eficiência que impressionou as mulheres mais experientes. Essa menina tem jeito, comentou Dona Aparecida, uma das matriarcas locais. Parece que nasceu para liderar. Foi nesse momento que chegou o doutor Fernando Oliveira, um engenheiro agrônomo de Campo Grande que visitava a região a trabalho. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, conhecido por prestar consultoria para fazendas da região. Quando o doutor Fernando viu Maria organizando o sorteio da prenda mais disputada da festa, seu rosto se iluminou com reconhecimento. Ele se aproximou dela com um sorriso largo, claramente feliz por encontrar uma conhecida. Maria Santos. Que surpresa boa te encontrar aqui! Exclamou ele alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Como vai? Já terminou o curso na universidade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Todas as conversas pararam. Todos os olhares se voltaram para Maria, que empalideceu visivelmente. José, que estava do outro lado do salão, sentiu o coração acelerar. Universidade? Que universidade? Doutor Fernando, murmurou Maria, tentando manter a compostura. Que bom vê-lo. Mas me conta, você ainda está no curso de Engenharia Agronômica da UFMS? Lembro que você era uma das melhores alunas, sempre com aquelas ideias inovadoras sobre agricultura sustentável. Seus professores falavam muito bem de você. As palavras do engenheiro caíram como bombas no meio da festa. Engenharia Agronômica, Universidade Federal, uma das melhores alunas. José sentiu o chão se abrir sob seus pés. Maria havia mentido para ele? Quem era realmente aquela mulher que ele havia acolhido em sua casa? Maria tentou desviar o assunto, mas era tarde demais. O estrago estava feito. Os sussurros começaram imediatamente, espalhando-se pela festa como ondas em um lago. Ela é formada na universidade, escondeu de todo mundo. Que interesse ela tem na fazenda do José? José se aproximou devagar, o coração batendo forte no peito. Maria o encarou com olhos cheios de lágrimas, sabendo que havia sido descoberta. Pedro, sentindo a tensão da mãe, começou a choramingar no colo dela. "Podemos conversar em casa?" pediu ela baixinho, a voz quase inaudível. A viagem de volta foi feita em silêncio absoluto. José dirigia perdido em pensamentos, tentando processar a revelação. Tudo fazia sentido agora. O conhecimento técnico de Maria, suas sugestões precisas sobre manejo agrícola, a forma como ela reorganizara a irrigação da horta com tanta eficiência. De volta à fazenda, eles se sentaram na varanda da casa. Pedro dormia no colo de Maria, que o embalava suavemente enquanto escolhia as palavras certas para explicar sua mentira. "Eu estudei engenharia agronômica por 4 anos", começou ela com a voz embargada. "Estava no último semestre quando descobri que estava grávida. Minha família, eles queriam que eu entregasse o Pedro para adoção e terminasse o curso como se nada tivesse acontecido." José escutava em silêncio, processando cada palavra. "Quando me recusei, eles me cortaram completamente. Sem dinheiro, sem apoio, tive que abandonar a universidade a poucas semanas da formatura. Vim para o interior tentar recomeçar, mas acabei sem recursos e... Bem, o senhor sabe o resto. Por que não me contou?" perguntou José, sua voz carregada de mágoa. Maria levantou os olhos para ele e José viu ali toda a vulnerabilidade de uma jovem que havia perdido tudo por amor ao filho. "Porque achei que o senhor não ia acreditar em mim. Quem iria aceitar que uma universitária de família rica acabou em um leilão judicial? Pensei que o senhor ia achar que eu estava mentindo ou que tinha segundas intenções." José ficou em silêncio por longos minutos, observando a paisagem noturna da fazenda. A lua cheia iluminava os campos de milho que se estendiam até o horizonte, e ele podia ouvir o som distante dos grilos cantando na madrugada. "Seus conhecimentos sobre agricultura", disse ele finalmente, "foram isso que me fizeram confiar em você desde o começo. Você não mentia quando trabalhava, quando dava sugestões, quando cuidava dos animais." Maria assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. "Eu nunca menti sobre quem eu sou por dentro", sussurrou ela. "Só escondi de onde vim." José se levantou lentamente, as articulações protestando contra o movimento. Ele se dirigiu para a porta da casa, mas parou antes de entrar. "Todo mundo tem direito aos seus segredos", disse ele sem se virar. "Mas daqui para frente, nada de mentiras entre nós. Essa fazenda precisa de honestidade." Maria sentiu um alívio imenso ao perceber que José não a estava expulsando. Mas sua tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, chegou um envelope pelos correios endereçado a José da Silva. Era uma notificação judicial, assinada por Roberto Silva,
solicitando uma avaliação da capacidade mental do fazendeiro e questionando a legalidade da presença de Maria na propriedade. Quando José terminou de ler o documento, suas mãos tremiam de raiva e decepção. Seus próprios filhos estavam processando-o, usando a situação com Maria como justificativa para questionarem sua sanidade mental. A notificação judicial transformou José em um homem assombrado por seus próprios demônios. Ele passava horas sentado na varanda, olhando fixamente para o horizonte, como se procurasse respostas nas nuvens que se formavam sobre os campos de soja. Maria observava sua deterioração emocional com crescente preocupação, especialmente quando ele começou a pular refeições e a falar sozinho durante as tarefas da fazenda. "Eles acham que eu estou louco", murmurava José para ninguém em particular, enquanto consertava uma cerca que não precisava de reparo. "Meus próprios filhos acham que eu perdi o juízo." A situação se agravou quando o Dr. Fernando Oliveira retornou à fazenda uma semana depois da festa junina. Desta vez, ele vinha com uma proposta que mudaria tudo. Encontrou José na oficina, tentando sem sucesso consertar um trator que há meses estava quebrado. "José, preciso conversar com você e com a Maria", disse o engenheiro, tirando o chapéu em sinal de respeito. Eles se reuniram na sala de estar, com Maria carregando Pedro, que agora estava com 6 meses e começava a demonstrar interesse em tudo ao seu redor. O bebê esticava as mãozinhas tentando alcançar objetos, e José se pegava sorrindo involuntariamente sempre que o menino olhava em sua direção. "José, eu conheço a Maria desde que ela entrou na universidade", começou o Dr. Fernando. "Ela foi minha estagiária por 2 anos e posso garantir que é uma das pessoas mais competentes que já conheci na área agrícola. Quando soube que ela estava aqui, fiquei pensando em uma proposta." Maria se remexeu desconfortavelmente na poltrona, pressentindo que sua vida estava prestes a mudar novamente. "Existe um programa de incentivo à agricultura orgânica que está oferecendo financiamento para pequenos produtores. Com os conhecimentos da Maria e sua experiência, José, vocês poderiam transformar parte desta fazenda em um projeto piloto de agricultura sustentável." José franziu o senho, desconfiado de qualquer coisa que soasse a caridade disfarçada. "Não preciso de esmola de ninguém", resmungou. "Não é esmola", esclareceu o Dr. Fernando pacientemente. "É um investimento. O mercado de produtos orgânicos está crescendo exponencialmente. Uma fazenda como esta, bem manejada, pode triplicar sua renda em 2 anos. Maria permaneceu calada, mas José notou o brilho em seus olhos. Era a mesma expressão que ela tinha quando reorganizou a horta. Uma mistura de entusiasmo técnico e determinação prática. "E o que exatamente vocês querem de mim?", perguntou José. "Apenas que permitam que a Maria implemente suas ideias", respondeu o Dr. Fernando. "Ela tem projetos revolucionários para a otimização de recursos hídricos, rotação de culturas e manejo integrado de pragas. Coisas que aprendi com ela na universidade e que funcionam na prática." Quando o Dr. Fernando partiu, deixando uma pasta cheia de documentos sobre o programa de financiamento, José e Maria ficaram sozinhos, com uma decisão difícil pela frente. Aceitar a proposta significava admitir que a fazenda precisava de ajuda, algo que feria profundamente o orgulho do velho fazendeiro. "Você quer fazer isso?", perguntou José a Maria naquela noite enquanto ela dava mamadeira ao Pedro. "Quero", respondeu ela sem hesitar, "mas só se o senhor confiar em mim completamente. Não posso trabalhar com alguém que vai questionar cada decisão que eu tomar." José ficou em silêncio por um longo momento, observando a jovem alimentar o filho com tanta ternura. Havia algo profundamente reconfortante naquela cena doméstica, algo que ele não sentia desde que Conceição morrera. "Está bem", disse ele finalmente, "mas tem uma condição." Maria o encarou expectante. "Você para de me chamar de senhor."
Somos sócios agora. O sorriso que se abriu no rosto de Maria foi como o nascer do sol depois de uma noite tempestuosa. Pela primeira vez desde a chegada à fazenda, ela se sentia verdadeiramente aceita, não apenas tolerada. O trabalho começou imediatamente. Maria dividiu a propriedade em setores, cada um destinado a uma cultura específica, seguindo princípios de agricultura regenerativa. José a observava trabalhar com uma admiração crescente, vendo como ela transformava teorias universitárias em soluções práticas e eficientes. "Como você sabe tanto sobre isso?" perguntou ele certa manhã, enquanto ela explicava o sistema de compostagem que estava implementando. "Meu avô tinha uma fazenda no interior de São Paulo", respondeu Maria, a primeira vez que mencionava sua família. "Passei todas as férias da infância lá. Foi ele quem me ensinou que a terra não é nossa, ela é apenas emprestada para as próximas gerações." José percebeu que havia muito mais na história de Maria do que ela havia revelado. A forma como falava sobre a agricultura, a precisão técnica de seus projetos, a liderança natural que demonstrava, tudo isso apontava para uma origem muito mais sofisticada do que ela admitia. O primeiro obstáculo surgiu quando eles tentaram implementar o sistema de irrigação por gotejamento. O investimento inicial era maior do que haviam previsto, e José se viu forçado a admitir algo que escondera com vergonha durante meses. "Maria, preciso te contar uma coisa", disse ele numa tarde especialmente quente, enquanto ela cuidava da horta com Pedro, amarrado nas costas em uma tipóia improvisada. Ela parou o trabalho e se virou para ele, percebendo a seriedade em sua voz. "A fazenda, ela não está bem financeiramente", confessou José, as palavras saindo com dificuldade. "Eu devo 3 prestações do financiamento bancário, e se não conseguir quitar até o final do ano, vou perder tudo." Maria sentiu o mundo girar. Ela havia abandonado uma vida confortável, enfrentado a rejeição da família, sobrevivido a um leilão humilhante, e agora descobria que o refúgio que encontrara também estava ameaçado. "Por que não me contou antes?" perguntou ela, a voz trêmula. Porque não queria que você fosse embora", admitiu José, baixando os olhos. "Você e o Pedro trouxeram vida de volta para esta casa. Eu estava disposto a arriscar tudo para não ficar sozinho novamente." A revelação criou uma crise emocional profunda entre eles. Maria se sentiu enganada, enquanto José se afundava na culpa por ter colocado a jovem e o bebê em uma situação ainda mais precária do que imaginavam. Durante 3 dias, eles mal conversaram. Maria cuidava de Pedro e das tarefas básicas da casa, mas evitava José, que vagava pela propriedade como uma alma penada. Foi Pedro quem, involuntariamente, quebrou o gelo entre eles. O bebê havia começado a engatinhar e, numa manhã ensolarada, escapou da vigilância de Maria e se dirigiu cambaleante para José, que consertava o portão do curral. Quando o velho fazendeiro viu a criança se aproximando com um sorriso banguela, algo se derreteu em seu peito endurecido. "Oi, pequeno", disse José, pegando Pedro no colo. "Você veio me visitar?" Pedro gargalhou e estendeu as mãozinhas para o rosto barbudo de José, que se emocionou profundamente com um gesto de carinho puro e incondicional. Naquele momento, ele compreendeu que sua ligação com aquela família improvisada ia muito além da conveniência ou da solidão. Maria os encontrou assim, Pedro babando alegremente no ombro de José, enquanto ele cantarolava uma cantiga de ninar que aprendera com Conceição. A cena tocou seu coração de uma forma que ela não esperava, fazendo-a perceber que José não era apenas um homem solitário oferecendo abrigo, mas um avô de coração que encontrara em Pedro uma razão para viver. "Desculpe por não ter contado sobre as dívidas", disse José quando a viu se aproximar. "Eu estava com medo." "E eu desculpo por ter ficado brava", respondeu Maria. "Nós vamos encontrar uma solução juntos." A reconciliação
trouxe uma energia renovada para o projeto agrícola. Maria mergulhou nos números da fazenda, estudando cada gasto, cada receita, cada possibilidade de otimização. Ela descobriu que José havia sido muito conservador em suas estimativas de produção, subestimando o potencial real da propriedade. José, olhe estes cálculos, disse ela numa noite, espalhando papéis sobre a mesa da cozinha. Se implementarmos o projeto orgânico em apenas 40 hectares, podemos gerar renda suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar para reinvestimento. José estudou os números com atenção, impressionado com a precisão dos cálculos de Maria. Ela havia considerado variáveis que ele nem sabia que existiam, criando projeções detalhadas que mostravam não apenas a viabilidade do projeto, mas seu potencial de transformar completamente a situação financeira da fazenda. Como você aprendeu a fazer isso? Perguntou ele. Na universidade tínhamos que criar planos de negócio agrícola como projeto final, explicou Maria. Eu sempre fui boa com números. Mais uma vez, José se viu diante de evidências de que Maria possuía uma educação e competência muito superiores ao que sua situação atual sugeria. Ele começou a suspeitar que a história dela envolvia sacrifícios muito maiores do que ela havia revelado. O segundo obstáculo apareceu quando eles tentaram conseguir aprovação para o financiamento do projeto. O programa exigia garantias que José não podia oferecer, considerando suas dívidas pendentes. Foi então que Maria tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Eu vou até Campo Grande conversar com minha família, anunciou ela numa manhã, deixando José boquiaberto. Pensei que você havia cortado relações com eles, disse José. Cortei, confirmou Maria, o rosto tenso. Mas talvez seja a hora de engolir o orgulho. Este projeto não é só sobre nós, é sobre o Pedro ter um futuro. A viagem até a capital foi marcada por uma ansiedade crescente. Maria não falava com os pais há mais de um ano, desde que eles a expulsaram de casa por se recusar a entregar Pedro para a adoção. Ela sabia que encontrá-los seria doloroso, mas estava disposta a qualquer sacrifício para salvar a fazenda que se tornara seu lar. José ficou cuidando de Pedro durante a ausência de Maria, uma experiência que o conectou ainda mais profundamente com o bebê. Ele descobriu que tinha um talento natural para cuidar de crianças, habilidade que havia esquecido que possuía desde que seus próprios filhos eram pequenos. Vem cá, campeão, dizia José, carregando Pedro pelo pasto, enquanto explicava sobre as plantas e os animais, como se o bebê pudesse entender cada palavra. Pedro reagia com gargalhadas e palmas desajeitadas, criando uma cumplicidade que comovia até os vizinhos mais cínicos. Dona Francisca visitou a fazenda nesse período e ficou profundamente tocada ao ver José transformado pelo amor paternal. Esse menino trouxe de volta o José que eu conhecia antes da Conceição partir, comentou ela com outras mulheres da comunidade. Ele está vivendo de novo. Quando Maria retornou de Campo Grande 2 dias depois, seu rosto estava inchado de tanto chorar, mas havia uma determinação férrea em seus olhos. Ela carregava uma pasta de documentos que fez José arquear as sobrancelhas de surpresa. Consegui, disse ela simplesmente, depositando os papéis sobre a mesa. Meu pai vai ser avalista do financiamento. José abriu a pasta e encontrou contratos elaborados por advogados caros, garantias bancárias substanciais e uma carta de recomendação assinada por um dos maiores produtores rurais do estado. O nome na assinatura o fez engolir em seco. Carlos Eduardo dos Santos, presidente da Cooperativa Central do Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Maria, disse José com a voz embargada, quem é seu pai? Maria respirou fundo antes de responder à pergunta que sabia que mudaria tudo entre eles. José esperava, segurando os documentos que revelavam uma realidade que ele jamais imaginara. Pedro dormia tranquilamente no colo de sua mãe,
alheio ao momento que definiria o futuro de todos. Meu pai é Carlos Eduardo dos Santos, disse Maria com a voz embargada. Ele possui 12 fazendas em 3 estados, é dono da maior cooperativa de grãos do Centro-Oeste e tem influência política em Brasília. Eu cresci em uma mansão em Campo Grande. Estudei em colégios particulares caros e nunca me faltou nada materialmente. José sentou-se pesadamente na cadeira, tentando processar a informação. A jovem que ele havia comprado por R$ 15 em um leilão era filha de um dos homens mais ricos e poderosos do agronegócio brasileiro. Quando engravidei do Pedro, continuou Maria, as lágrimas começando a escorrer, meu pai exigiu que eu entregasse o bebê para a adoção e casasse com o filho de um sócio dele. Era tudo planejado, um casamento de conveniência para fortalecer os negócios. Quando me recusei, ele me deu um ultimátum. Ou eu obedecia ou perderia tudo. José escutava em silêncio, começando a compreender a dimensão do sacrifício que Maria havia feito. Escolhi meu filho, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Fugi de casa com a roupa do corpo e o pouco dinheiro que consegui levar. Vim para o interior achando que conseguiria recomeçar, mas... Bem, o senhor sabe o resto. E agora? Perguntou José. Por que ele concordou em ajudar? Maria sorriu tristemente, porque quando ele viu os documentos do projeto agrícola, percebeu que eu havia aprendido mais do que ele imaginava. O plano é tecnicamente perfeito, José. Meu pai pode ser muitas coisas, mas é um empresário antes de tudo. Ele vê o potencial de lucro. A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de um carro oficial na entrada da fazenda. Era o doutor Maurício Pereira, psiquiatra judicial, enviado para avaliar a capacidade mental de José, conforme solicitado por seus filhos. Um homem alto, magro, de óculos grossos e expressão séria, desceu do veículo acompanhado de uma assistente social. José sentiu o estômago revirar. Havia chegado o momento da verdade, quando sua sanidade seria questionada oficialmente. Maria se levantou imediatamente, posicionando-se ao lado dele em um gesto de solidariedade que não passou despercebido ao médico. Senhor. José da Silva? Perguntou o Dr. Maurício. Sou o psiquiatra encarregado de fazer sua avaliação. Posso entrar? A entrevista durou 3 horas. Dr. Maurício fez perguntas sobre a rotina de José, suas decisões recentes, sua capacidade de gerenciar a propriedade e, inevitavelmente, sobre Maria e Pedro. José respondeu com honestidade e clareza, demonstrando uma lucidez que impressionou o médico. O senhor poderia me explicar sua decisão de acolher esta jovem e seu bebê? Perguntou doutor. Maurício, observando atentamente as reações de José. Doutor, respondeu José com dignidade. Eu sou um homem de 72 anos que perdeu a esposa há 5 anos. Estava morrendo de solidão quando encontrei uma moça e um bebê que precisavam de ajuda. Ela trouxe conhecimento e vida para esta fazenda e eu ofereci proteção e casa. Não vejo nada de insano nisso. Durante a avaliação, Pedro acordou e engatinhou até José, subindo em seu colo com a naturalidade de uma criança acostumada à presença do velho fazendeiro. Dr. Maurício observou a interação com interesse científico, notando o carinho genuíno entre eles. Papai vô, balbuciou Pedro, suas primeiras palavras claras, fazendo José se emocionar profundamente. Dr. Maurício terminou a avaliação com uma conclusão que surpreendeu a todos. Senhor, José, sua capacidade mental está perfeitamente preservada. Na verdade, observo que suas condições física e emocional melhoraram significativamente desde que assumiu responsabilidades familiares. Meu relatório será favorável ao senhor. 2 semanas depois, a decisão judicial foi publicada. José foi considerado plenamente capaz, e a ação de seus filhos foi julgada improcedente. Mais do que isso, o juiz fez questão de incluir no veredito uma observação sobre a importância de respeitar as escolhas de pessoas idosas, capazes de decidir sobre suas próprias vidas. Roberto, Marcos e Sandra
compareceram à fazenda no dia seguinte à publicação da sentença. Eles chegaram com rostos abatidos, carregando o peso da derrota e da culpa. José os recebeu na varanda, com Pedro brincando no chão aos seus pés e Maria preparando café na cozinha. Pai, começou Roberto, a voz embargada, nós viemos pedir perdão. José os encarou por longos segundos antes de responder. Havia mágoa em seus olhos, mas também uma tristeza profunda pela ruptura familiar que havia se criado. Vocês duvidaram de mim, disse ele simplesmente. Duvidaram da minha sanidade, da minha capacidade de escolher quem eu quero ao meu lado. Sandra se adiantou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, nós estávamos com medo. Medo de perdê-lo, medo de que alguém se aproveitasse do Senhor. Agimos errado, mas foi por amor. Por amor ou por herança? Questionou José, indo direto ao ponto. O silêncio constrangedor que se seguiu foi resposta suficiente. Marcos, sempre o mais direto, decidiu ser honesto. As duas coisas, pai. Sim, estávamos preocupados com a herança, mas também com o Senhor. Vendo como o Senhor está bem, como parece feliz novamente, nós percebemos que erramos. Foi nesse momento que Maria saiu da cozinha carregando a bandeja de café, seguida por Pedro, que engatinhava atrás dela. A cena doméstica e afetuosa impressionou os filhos de José, que pela primeira vez viram realmente como funcionava aquela família improvisada. Maria, disse Roberto, levantando-se respeitosamente, eu gostaria de me desculpar com a senhora também. Nosso comportamento foi injusto. Maria assentiu graciosamente, servindo café para todos. Havia uma elegância natural em seus gestos que chamou a atenção dos filhos de José, especialmente quando ela começou a conversar sobre o projeto agrícola com um conhecimento técnico impressionante. Vocês sabem quem ela realmente é? Perguntou José, observando a expressão surpresa nos rostos dos filhos. Quando a verdade sobre a origem de Maria foi revelada, Roberto, Marcos e Sandra ficaram boquiabertos. A jovem, que eles haviam considerado uma oportunista, era, na verdade, filha de um dos homens mais poderosos do agronegócio brasileiro, alguém que havia sacrificado uma vida de luxo por amor ao filho. Por que não nos contou isso antes? Perguntou Sandra. Porque não importa de onde eu vim, respondeu Maria. O que importa é quem eu escolhi ser e onde escolhi ficar. A reconciliação familiar marcou o início de uma nova fase para todos. Os filhos de José não apenas retiraram a ação judicial, mas passaram a apoiar ativamente o projeto agrícola, reconhecendo o potencial de transformação que Maria havia trazido para a fazenda. 6 meses depois, os primeiros resultados do projeto orgânico superaram todas as expectativas. A produtividade aumentou em 200%. Os custos de produção diminuíram drasticamente e a fazenda começou a receber visitantes interessados em aprender as técnicas sustentáveis implementadas por Maria. José, que havia passado anos lutando contra dívidas, viu-se pela primeira vez em décadas com sobra financeira. Mais importante que isso, viu-se novamente feliz, com uma razão para acordar todos os dias e um futuro para planejar. Pedro crescia rapidamente. Seus primeiros passos dados entre os pés de milho, suas primeiras palavras sendo uma mistura de mamãe, papai-vô e fazenda. José se descobriu sendo o avô que nunca pensou que seria, ensinando ao menino sobre a terra, os animais e os ciclos da natureza. Foi numa tarde especialmente bonita de setembro, quando o cerrado estava florido e o ar perfumado com cheiro de pequi, que José tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele chamou Maria para conversar na varanda, onde eles haviam compartilhado tantos momentos significativos. Maria, disse ele, tirando um envelope do bolso da camisa, eu quero que você saiba uma coisa. Ela o olhou curiosa. Pedro dormindo tranquilamente em seu colo, após uma tarde brincando no terreiro.
Há muito tempo atrás, continuou José, a voz embargada, eu e a Conceição perdemos uma filha. Ela nasceu prematura e não resistiu. Era uma menina, e íamos chamar ela de Maria. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Maria, que compreendeu imediatamente o significado daquela revelação. Quando você chegou aqui com o Pedro, disse José, foi como se Deus estivesse me dando uma segunda chance, não de ter minha filha de volta, mas de ser pai novamente, de cuidar de uma família. José estendeu o envelope para Maria. Estes são os papéis de adoção. Se você aceitar, eu gostaria de adotá-la legalmente como minha filha e ao Pedro como meu neto. A fazenda será de vocês. Maria não conseguia parar de chorar. Em suas mãos estava a oficialização do que seus corações já sabiam há meses. Eles eram uma família, unida não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, amor incondicional e a escolha consciente de cuidarem uns dos outros. Sim, murmurou ela através das lágrimas. Sim, eu aceito. A cerimônia de adoção aconteceu 3 meses depois, na própria fazenda, com a presença de toda a comunidade local. Dona Francisca chorou mais que a própria Maria. Roberto, Marcos e Sandra abraçaram calorosamente a nova irmã e Pedro, agora com 15 meses, deu seus primeiros passos solenes entre os pés de milho dourado, guiado pelas mãos de José, tunto doutor. Fernando veio especialmente para a cerimônia, trazendo uma placa de reconhecimento da universidade pelo projeto inovador implementado na fazenda. Maria Santos Silva, leu ele em voz alta, pela excelência em agricultura sustentável e responsabilidade social. José ouviu o nome completo de sua filha adotiva com o coração transbordando de orgulho. Maria Santos Silva. Ela havia escolhido manter o nome dos pais biológicos, mas adicionar o sobrenome que a conectava para sempre à família que escolheu construir. À noite, depois que todos os convidados partiram, José se sentou na varanda segurando Pedro no colo enquanto Maria lavava a louça da festa. O netinho já dormia, exausto de tanto brincar, e José observava o movimento delicado da barriguinha subindo e descendo. Conceição, murmurou ele para as estrelas, obrigado por mandar elas para mim. Maria apareceu na varanda secando as mãos no avental, o mesmo que Conceição usava e que agora havia encontrado nova dona. Ela se sentou ao lado de José, encostando a cabeça em seu ombro, como uma filha faz com o pai. Obrigada, disse ela baixinho. Por quê? Perguntou José. Por me salvar. Por nos salvar, José sorriu, ajeitando melhor Pedro no colo. Quem salvou quem? Eles ficaram ali em silêncio, observando os campos iluminados pela lua cheia. A fazenda que um dia fora palco de solidão e desespero, agora respirava vida nova. No ar, o perfume das flores que Maria plantara se misturava com o aroma familiar da terra molhada, criando a sensação de que tudo estava exatamente como deveria ser. 2 anos depois, a Fazenda São José se tornara referência em agricultura sustentável, recebendo estudantes e pesquisadores de todo o país. Maria havia completado sua graduação através de um programa especial para produtores rurais, tornando-se oficialmente engenheira agrônoma. Pedro, agora com 3 anos, corria pelos pastos como se fossem sua extensão natural, falando com os animais e ajudando o vovô José nas tarefas mais simples. Ele era uma criança feliz, segura e amada, crescendo em um ambiente onde sabia que sempre seria protegido. José, aos 75 anos, havia se transformado no patriarca de uma família que escolhera formar. Seus cabelos estavam mais brancos, mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade que não demonstrava há décadas. Ele havia encontrado não apenas uma segunda chance de ser pai e avô, mas uma razão para acreditar que os melhores dias de sua vida ainda estavam por vir.
Na última tarde de outono, enquanto José ensinava Pedro a plantar sementes de girassol no jardim da frente, Maria documentou o momento com uma câmera simples. A imagem capturava perfeitamente a essência daquela família improvisada. Um homem idoso transmitindo sabedoria ancestral para um menino curioso, enquanto uma jovem mãe observava com orgulho a continuidade de um legado que quase se perdera. A fazenda que um dia abrigara apenas solidão e saudade, agora ecoava com risadas infantis, conversas ao pé do fogão e planos para o futuro. José da Silva havia aprendido que, às vezes, os maiores milagres não vêm do céu, mas chegam disfarçados de estranhos necessitados, que, sem sabermos, carregam exatamente aquilo que nossa alma estava buscando. E assim, sob o céu infinito do cerrado, a Fazenda São José continuou sua história, agora escrita por 3 corações que se encontraram quando mais precisavam e escolheram formar uma família onde o amor verdadeiro finalmente encontrou seu lar.